busca pela experiência pode se tornar uma fuga da missão. Graça e paz a todos, Pastor Wagner Mello aqui para mais um devocional comentado. Hoje vamos estudar sobre o texto de Marcos, capítulo 9. Diz-nos assim os versos 22 e 24. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajude-me a vencer a minha incredulidade. Aqui no terceiro parágrafo nós lemos: essa cena ecoa na vida de muitos de nós hoje em dia. Sabemos que Deus é capaz de realizar o impossível, mas ainda assim somos assombrados pelo medo do fracasso. Quando eu me deparei com esse texto, eu me lembrei de uma mensagem que eu li num livro que falava sobre realmente esse evento da transfiguração. E ele tratava ali sobre as três espiritualidades que encontramos nesse texto. E eu quero tratar com você nessa parte das duas primeiras espiritualidades. A espiritualidade aqui do monte. Quando nós olhamos o texto sagrado, Marcos capítulo 9, os versos 2 a 6, nós vamos ver que os discípulos estão com Jesus, 3 deles tendo uma experiência. Jesus se transfigura diante deles e lhe aparece Moisés e Elias, o representante da lei e o representante dos profetas. Em meio a esta epifania, a essa manifestação sobrenatural, um dos discípulos diz para Jesus: vamos construir aqui 3 cabanas, uma para o Senhor, uma para Elias e outra para Moisés. Na teologia que nós vamos ver aqui de Pedro, dos discípulos que estão no alto do monte, eles estão equivocados. Eles estão igualando Elias e Moisés a Jesus. Tanto é que Deus tem que fazer uma distinção, dizendo: este é o meu filho amado, a eles ouvir. Quando eles estão ali, eles dizem: é bom estarmos aqui. Mas nós temos que entender que essa espiritualidade do monte, ainda que seja atraente para muitos de nós, ela é uma espiritualidade de fuga. Eles estão impressionados com a glória, mas não conseguem compreender o propósito dessa manifestação. A busca por experiências pode se tornar uma fuga da missão. Hernandes Dias Lopes vai observar bem e dizer: eles queriam a espiritualidade da fuga, do êxtase e não do enfrentamento. Queriam as visões arrebatadoras do monte, não os gritos dos necessitados que se ouvem no vale. Quando nós continuamos, ele diz ainda: mas é no vale que o ministério se desenvolve. Não é a glória da visão que nos transforma, mas a obediência à voz do Filho de Deus. Quantas vezes, irmãos, nós estamos buscando no alto só para fugirmos da nossa missão no vale? Mas Deus está nos convidando hoje, nesse devocional, a entender que a espiritualidade do monte, ela é o êxtase sem entendimento. Eu sinto, mas não compreendo. A segunda espiritualidade que nós vamos encontrar nesse texto é a espiritualidade do vale. Ela é marcada pela discussão sem poder. Quando Jesus desce com os seus 3 discípulos do monte e encontra os demais discípulos, esses discípulos estão discutindo com os escribas e fariseus, enquanto tem um pai desesperado, porque o seu filho está tomado por demônios, que às vezes o lança na água, às vezes o lançava no fogo. E os discípulos haviam tentado expulsá-los, mas não havia conseguido. Tanto é que isso é verdade que no versículo de número 18 nós lemos: eu pedi que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Aqui, nesse texto, Hernandes Dias Lopes diz que a oração é o oxigênio e é o fortalecimento da alma do cristão. Paulo vai dizer em 2 Timóteo 3,5 que tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. É essa teologia que os discípulos estão manifestando no vale, no pé do monte. Porque eles estão falando de Jesus, mas agindo sem Jesus. Eles têm a teoria, mas falta-lhe a unção. Tanto é que Jesus vai explicar para eles que eles não conseguiram expulsar, porque existem castas de demônio
que só sai através da oração. Havia muita discussão, pouco poder. Eles talvez até tinham luz na mente, mas estavam faltando fogo no coração. Nós temos que dizer não à espiritualidade do monte e também dizer não à espiritualidade do vale, para dizer sim à espiritualidade de Jesus. Porque a espiritualidade do vale é discussão sem poder. A espiritualidade do monte é êxtase sem entendimento. Só que quando chegamos na espiritualidade que Jesus nos mostra, Ele vai nos mostrar uma espiritualidade que tem intimidade com propósito. Escreva comigo nos comentários, intimidade com propósito. Quando nós olhamos para a espiritualidade de Jesus, Ele desce do monte e Ele traz resposta, Ele traz poder, Ele traz compaixão. Ele não discute, Ele transforma. Ele não se acomoda à admiração, mas Ele se entrega à missão. O segredo de Jesus está revelado aqui no final, porque diz que essa casca de demônio só sai através de oração. Isso significa a frase que eu sempre tenho falado aqui para vocês no devocional: vida com Deus precede trabalho para Deus. Tem pessoas que têm tempo para a obra de Deus, mas não tem tempo para o Deus da obra. E aí começa a se sentir sobrecarregado, porque nós estamos às vezes querendo fazer a obra de Deus na força do nosso braço. Mas aqui, irmãos, eu preciso fazer algumas explicações, principalmente com a espiritualidade do monte. Nós vivemos numa época em que as pessoas amam subir o monte, e nada contra, eu também gosto de subir no monte. Mas se nós subirmos no monte e dizemos receber poder, mas não manifestamos esse poder quando descemos dele, nós simplesmente tivemos um momento de passeio em meio a uma mata. Se você sobe no monte, fala línguas estranhas, mas volta para sua casa, não consegue falar a língua do seu esposo, a língua da sua esposa, não consegue falar a língua do seu filho. Essas línguas estranhas no monte, para que valeu? Paulo diz que é melhor eu falar 5 palavras, 5 palavras, que as pessoas possam entender, do que 1000 palavras que elas não compreendam. Então, às vezes, é melhor não falar línguas estranhas no monte ou na igreja, mas conseguir falar a língua do esposo, da esposa, do filho. Se você cai, arrebatamento de sentido. Está cheio de textos na Bíblia Sagrada de pessoas que tiveram uma epifania e foram levadas ao chão. João caiu ao chão, Daniel caiu ao chão. Mas eles caíram e levantaram-se com uma mensagem. Eles caíram e se levantaram o melhor ser humano. Agora, pessoas estão caindo em cultos, mas tem levantado o melhor pai? Tem levantado uma melhor mãe? Você tem levantado um melhor filho? Você tem se levantado um melhor cidadão, um melhor cristão? Porque senão você só sujou a sua roupa. Eu sei que é confrontador, mas nós precisamos trabalhar, porque nós estamos nos extremos. Ou estamos discutindo sem poder, ou estamos tendo êxtase sem entendimento. E é por isso que não temos visto transformação na sociedade, porque temos sido uma igreja infantil. Infantil porque está só sentindo e não consegue discernir nada, ou uma igreja infantil porque está simplesmente engessada em discussão que também não leva a nada. Que o Senhor nos ajude a desenvolver a espiritualidade de Jesus, que é marcada por oração, compaixão e também marcada por autoridade. Por que ele tem autoridade? Porque ele ora. Por que ele tem compaixão? Porque ele entende que a sua autoridade não é para exercer domínio sobre o outro, mas é para agir de misericórdia. E ele tem a fé. Hebreus capítulo 5, verso 7 diz: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplica. Salmo 25, verso 14 diz: A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. O Senhor está nos convidando hoje a desenvolvermos uma espiritualidade centrada em Cristo. Diga não ao êxtase sem entendimento, diga não à discussão sem poder e viva a manifestação do reino de Deus na sua vida. Se você gostou de devocional, toque no botão preto logo abaixo, inscreva-se aqui no canal, me ajude a atingir os primeiros 10 mil inscritos e também você vai ser notificado todas as vezes que postarmos estudos bíblicos e devocionais. Lembrando você, irmãos, que o devocional, ele é a ponta do iceberg da sua relação com Deus.
Por isso que eu tenho trazido aqui no canal devocional e estudo bíblico. Eu gostaria que você que se empenha em participar do devocional, se empenhe em assistir os estudos bíblicos, que eu tenho certeza que vão edificar a sua fé. Esse vídeo que está aparecendo aqui ao lado é o novo estudo que está aqui no canal. Nós tratamos sobre problemas e riscos que podem estar acontecendo dentro do seio familiar. Toca nele e nos encontramos para juntos ficarmos mais um pouquinho na presença de Deus. Forte abraço!